A partir de agora, as principais notícias do mundo da bola. Jornal do Futebol. Apresentação: Maurício Figueiredo. Oferecimento: AZ Contabilidade. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Como é que vocês estão aí do outro lado? Que Deus abençoe muito a sua vida. De todo esse dia. Tudo bem com você? Eu me chamo Maurício Figueiredo e vamos juntos até às 19 horas as informações do mundo da bola para você, dos clubes do Rio de Janeiro. Se você quiser acessar a programação da Web Rádio Profecia, nos acompanhar por lá 24 horas por dia, é só baixar o nosso aplicativo no Google Play e também no nosso site profecia.webradiosite.com. Eu tenho um recado importante para você que está aí do outro lado. Em virtude dos festejos do dia de São José Operário, na comunidade São José Operário, que fica no bairro das Palmeiras, não teremos o nosso programa amanhã, porque no horário do programa estaremos fazendo a transmissão da Santa Missa Solene de São José Operário, direto lá das Palmeiras, né, do bairro das Palmeiras, pertencente à paróquia São Cristóvão. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga. Estamos juntos aqui e vamos começar o programa de hoje. Hoje tem muita informação. Temos que trazer o jogo de ontem do Fluminense, que venceu chorado, hein? Venceu a equipe do Aparecidense. Temos que também falar do jogo do Botafogo de hoje, que joga daqui a pouquinho, às 19 horas, contra a equipe do Capital, lá do Distrito Federal, e também falar dos jogos de amanhã. Vasco entre campo às 16 horas contra o Operário, e o Flamengo também joga contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Gente, muita informação, muita coisa bacana. Esse é o Jornal do Futebol, começando nesta edição de quarta-feira, dia 30 de abril de 2025. Vamos lá! E Capital se enfrentam daqui a pouquinho às 19 horas. Ceará e Palmeiras, às 19h30. 21h30, Paysandu e Bahia, assim como Novo Horizontino e Corinthians, e CSA e Grêmio. Nesta quinta, feriado de 1º de maio, Operário e Vasco da Gama, às 16 horas, Brusque e Atlético Paranaense, às 18h, Santos e CRB, Criciúma e Bragantino, às 18h30. Às 20 horas, Botafogo da Paraíba e Flamengo, e às 21h30, Cruzeiro e Vila Nova. Esse é o Jornal do Futebol e agora vamos trazer os preparativos, o pré-jogo deste confronto que teremos daqui a pouquinho às 19 horas entre Botafogo e Capital. Botafogo! Botafogo e Capital do Distrito Federal medem forças pela ida da terceira fase da Copa do Brasil às 19 horas desta quarta-feira no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Botafogo fez sua melhor atuação no ano da vitória
na vitória por 2-0 sobre o Fluminense, em clássico da sexta rodada do Brasileirão, no último sábado. Em busca do título que falta da Copa do Brasil, o Alvinegro estreia na terceira fase por ter se classificado à Libertadores. Em 4 das últimas 5 participações, o clube caiu nas oitavas de final. No último treino antes do jogo, o técnico Renato Paiva indicou a manutenção do esquema com 2 atacantes, visto na vitória por 2-0 sobre o Fluminense. Mastriani treinou entre os 11 iniciais e deve compor a dupla ofensiva com Igor Jesus. Alguns titulares, como Savarino e Marlon Freitas, devem ser poupados. O provável Botafogo que vai a campo daqui a pouquinho tem João no gol, Matheus Ponte, Jair, Barbosa e Alex Tegues. No meio, Gregory, Patrick de Paula, Arthur e Matheus Martins. E no ataque, Mastriani e Igor Jesus. Meus amigos, o Botafogo entra em campo daqui a pouquinho contra o Capital do Distrito Federal, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Gente, vamos falar um pouquinho desse confronto, vamos? É o seguinte, o Botafogo, ele é bem interessante de trazer a paz, podemos dizer assim, pro time, né? Uma vitória, é um time muito acessível, dá para vencer aí o jogo com uma certa tranquilidade, e eu acho que o Botafogo vai apostar nisso no confronto de hoje, né? O Renato Paiva vai poupar alguns titulares, e é necessário mesmo que poupe, tá certo? Não é nenhum tipo de, podemos dizer assim, de coisa errada, né? Que o nosso digníssimo Renato Paiva está fazendo, ele está pensando em seu elenco, está pensando em seus jogadores, né? E vai poupar um ou outro para esse confronto de daqui a pouco. É um jogo muito acessível, acho que o Botafogo tem totais condições de vencer, acho até que por um placar até interessante, tentar fazer uns 2-3-0 no jogo de ida, né, para poder matar a situação e quem sabe já meio que se garantir a fase de oitavas de final e só fazer um jogo protocolar na semana que contra a equipe do Capital. É um jogo muito tranquilo para o Botafogo, na minha visão, não vejo nenhum problema. Renato Paiva está bem ciente do que vai fazer e esperamos que o Botafogo consiga fazer um bom jogo diante da sua torcida no estádio Newton Santos hoje. Daqui a pouquinho mais, às 19 horas, tem um confronto do Fogão pela Copa do Brasil. Quem jogou ontem também pela Copa do Brasil, meus amigos, foi o Fluminense e a gente vai falar dele agora aqui no Jornal do Futebol. Antes, meus amigos, a gente não pode deixar passar batido, né? Afinal de contas, o nosso amigo tem alguns detalhes para falar desse confronto do Botafogo, né, Jean? Chega mais aí, meu querido. Já o Botafogo hoje estreia contra o Capital, time pequeno da capital brasileira, de Brasília, que esse ano só perdeu 2 vezes, na estreia da Série D e uma vez no Campeonato Brasiliense. Ele foi vice-campeão, mas sem perder as finais. É um timezinho arrumado, sem muitas pretensões, mas o Botafogo tem que abrir o olho. Como eu disse no comentário anterior, a terceira fase está causando surpresas para os times grandes. Tem que jogar concentrado, com um time veloz, buscando as pontas, porque o Capital vai vir fechadinho numa linha talvez de 6-4-0 ou talvez de 5-4-1, e o Botafogo vai ter que ter amplitude no campo para conseguir vencer a defesa do Capital. Como vai ser esse jogo de hoje? Valeu, Jean, obrigado aí pelo seu pitaco, meu amigo, tamo junto. Esse é o Jean Carlos Leal, que veio trazer aqui o seu panorama e a sua expectativa para esse confronto de daqui a pouco entre Botafogo e Capital do Distrito Federal. Gente, agora sim, vamos tocar no assunto do Flusão, vamos trazer o Fluminense aqui para o nosso papo do Jornal do Futebol.
O Jornal do Futebol volta já. Oferecimento. O Jornal do Futebol volta já. Oferecimento. O Fluminense venceu, mas não convenceu. Com um festival de oportunidades perdidas, o tricolor bateu a Aparecidense por 1-0 na noite desta terça-feira no Maracanã. O gol da partida foi marcado por Keno, já na reta final do confronto. A torcida ficou insatisfeita, mesmo com o resultado positivo, e vaiou tanto com a bola rolando quanto ao final do jogo. O goleiro Matheus Alves foi o destaque, salvando os visitantes em diversas oportunidades. Fluminense e Aparecidense voltam a se encontrar apenas no dia 21 de maio, no estádio do Serra Dourada, em Goiás. Os times decidem a vaga nas oitavas de final às 19h30. Por ter vencido o primeiro jogo, o tricolor tem a vantagem de jogar por um empate. Vou trazer o Jean Carlos Leal de novo aqui para a nossa conversa. Boa noite, Jean. E aí, meu irmão? E esse confronto do Fluminense aí, meu amigo? Boa noite, Maurício. Boa noite, galera do futebol. Aqui é Jean Carlos Leal. E a gente vai começar falando da terceira fase da Copa do Brasil, onde o Fluminense ontem ganhou de 1-0 do Aparecidense. Essa terceira fase da Copa do Brasil está dando surpresas. Jogos que todo mundo achava que seria fácil, como o do Fluminense, do Internacional, do Atlético Mineiro, do São Paulo, foram jogos difíceis. Então, tem que abrir o olho, principalmente o Botafogo, que joga daqui a pouco. Já falando sobre o jogo de ontem, o Fluminense jogou bem melhor que o Aparecidense, perdeu muitas chances de gol, foram 25 finalizações e só uma entrou, mas o time saiu vaiado de campo. Eu não concordo com essas vaias, porque o time criou oportunidades. Infelizmente, foi aquele dia que a bola não quis entrar. Mostra que o Renato, no meu modo de pensar, está no caminho certo. Tá certo? Já o Botafogo... Meus amigos, vamos trazer aqui um pouquinho desse jogo do Fluminense de ontem. O Fluminense, ele foi vitorioso na partida, mas a torcida não está satisfeita, não. O Fluminense fez um jogo, assim, eu não digo que o Fluminense jogou mal, mas sabe aquelas noites, né, aqueles jogos que o time tenta e não consegue furar a defesa adversária, podemos dizer assim, né? O Fluminense ontem finalizou muito mais do que a Aparecidense, só que tem um componente nesse jogo que me deixa um pouco preocupado com esse time tricolor. O setor defensivo. O Fluminense está muito exposto, e não é de hoje. O confronto contra o Vitória no Brasileirão mostrou isso, o confronto contra o Botafogo escancarou mais ainda, e ontem teve sinais nítidos de que o time não consegue fechar a casinha. Tá complicado. E o técnico Renato Gaúcho, ele tem que acordar para isso, porque são 3 resultados aí nas últimas rodadas, né? O Fluminense voltou a vencer depois de 3 jogos. E assim, o negócio é complicado, entendeu? É tenso. Então vamos ver o que vai acontecer aí. O técnico Renato Gaúcho meio que tá agora no momento, assim, não é de dificuldade, né? Mas está no momento meio assim, e aí, como é que a gente vai fazer para melhorar de novo? São 4 jogos, né, gente? 4 jogos que o Fluminense não consegue dar uma tranquilidade ao seu torcedor, como foi, né, nos primeiros jogos com o Renato Gaúcho no comando. Vamos ver o que acontece. Eu acho que o Fluminense pode voltar aos trilhos, porém, esse setor defensivo do Fluminense tem que abrir o olho. O Aparecidense meteu bola na trave ontem, teve vários contra-ataques. Aí você me diz aí do outro lado, poxa, Maurício, mas o Fluminense partiu para cima para fazer o gol.
Mas não pode ser assim não, gente. O time tem que ter um equilíbrio. Não pode. O Fluminense ficou ontem. Se o Aparecidense fosse um time, podemos dizer assim, melhor qualificado, melhor tecnicamente, o Fluminense poderia ter saído com empate ou até com uma derrota, gente. Não é nenhuma, podemos dizer assim, nenhuma surpresa o Fluminense perder esse confronto, não. Enfim, fica a direção, técnico Renato Gaúcho, acho que está entendendo um pouco a situação, né? Está chegando agora, eu sei, mas aquela boa impressão que teve nas primeiras partidas, o torcedor já está começando a ficar chateado agora. Próximo confronto aí pelo Brasileirão, né? Ajustar o time para poder, enfim, o Fluminense voltar a vencer e trazer um pouco mais de tranquilidade para o seu torcedor, porque o jogo de ontem, de tranquilo, não teve absolutamente nada. Gente, vamos aqui para um breve intervalo, voltamos já já com o nosso Jornal do Futebol e no segundo bloco vamos falar dos jogos de amanhã. O Vasco da Gama entra em campo contra o Operário e o Flamengo vai até o Belo, lá em São Luís do Maranhão, pegar o Botafogo da Paraíba. Voltamos já já, não sai daí não, gente! O Jornal do Futebol volta já. Oferecimento AZ Contabilidade. Baixe o nosso aplicativo no Google Play e no iOS. Nos siga nas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. @Web Rádio Profecia. AZ Contabilidade. Somos especializados em legalização de empresas, imposto de renda. Não se preocupe, aqui você tem todo o suporte necessário. Estamos prontos para tornar os processos mais simples, para você focar no que faz de melhor, fazer o seu negócio prosperar. Por telefone WhatsApp 22 99922 1737. AZ Contabilidade. Precisa de um transporte seguro e de confiança? Fale com o Marinho Transportes, do Rio de Janeiro e região dos Lagos. Eventos, transfer e viagens. E tem mais, o Marinho trabalha com seguro de carro, caminhão e moto. Isso mesmo, seguro para o seu veículo. Além disso tudo, ainda tem indicação para passeio de barco, passeio de bugre, casa para temporada em Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio. Telefone WhatsApp 21 96482 4667. Marinho Transportes. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Fazemos cartões de visita, panfletos, banner, adesivos, carimbo, talões e blocos. A sua marca em boas mãos. O nosso atendimento é via WhatsApp 22 98816 7555. 22 98816 7555. Gráfica e Letreiros São Judas Tadeu. Sintonize a Web Rádio Profecia e leve Jesus a todos os lugares. Profecia, a sua web rádio católica. Estamos de volta com o Jornal do Futebol. Apresentação Maurício Figueiredo. Oferecimento AZ Contabilidade. Flamengo! O Flamengo estreia da Copa do Brasil nesta quinta-feira contra o Botafogo da Paraíba em São Luís, no Maranhão. O técnico Felipe Luiz vai promover descanso para alguns jogadores em função do controle de minutagem. A zaga será um dos setores que sofrerá mudança. Léo Pereira e Léo Ortiz são jogadores com a maior minutagem no Flamengo neste ano. E a probabilidade é de que pelo menos um fique fora desta partida da Copa do Brasil. Os nomes para a zaga do Flamengo são Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e os jovens João Vitor e Cleiton. Vale destacar que apenas Cleiton e Léo Pereira são canhotos e que Danilo já atuou deste lado quando jogou com Léo Ortiz.
Meus amigos, o Flamengo amanhã entra em campo a partir das 20 horas, né, contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Eu confesso a você, o Jean trouxe os seus destaques no primeiro bloco, falando a respeito das surpresas, né, que a Copa do Brasil está aprontando aí, tem alguns jogos mais dificultosos do que o esperado, mas eu acredito sinceramente que o Flamengo vai fazer um confronto assim, bem tranquilo. Assim como o Botafogo hoje, o Vasco amanhã eu já não sei, aí a gente vai dizer daqui a pouco. Mas o Flamengo sim, Botafogo da Paraíba é um time bem montado, é um time bem arrumado, tem o Dourado, né, como atacante da equipe lá do Belo, né, assim, do Botafogo da Paraíba, perdão. Mas assim, gente, sinceramente, eu acho que o Flamengo vai sim conseguir o seu objetivo, conseguir uma vitória, se não elástica, uma vitória convincente, onde vai fazer a festa de milhares de torcedores que invadirão São Luís do Maranhão para ver esse confronto. Então, assim, eu acho que o Flamengo, vai fazer um bom confronto, vai fazer um bom jogo, mesmo com as mudanças, né? Realmente, o Flamengo precisa aproveitar esses períodos de jogos mais acessíveis para poder rodar o time, né? Afinal de contas, a temporada é longa. E em junho, meus amigos, tem Mundial de Clubes. O Jornal do Futebol aqui vai trazer todos os detalhes desse Mundial, o primeiro Mundial de Clubes da FIFA, com esse porte, né? 32 times. Enfim, vai ser muito legal esse torneio e nós vamos aqui no Jornal do Futebol sempre trazer todas as novidades que envolvem esse torneio Mundial de Clubes da FIFA. Então, meus amigos, o que acontece? O Flamengo tem condições de vencer, sim, tem condições de fazer um bom jogo, mesmo com alterações. Eu acho que eu mexeria no time praticamente todo. Só deixaria o Pedro lá na frente. Os demais jogadores deixaria ali no banco de reserva por uma situação. Olha, gente, o Flamengo, para o lugar do Cebolinha que jogou contra o Corinthians, tem o Luiz Araújo, tem o Michael. Para o lugar do Bruno Henrique, pode colocar qualquer um desses jogadores. Tem o Plata também que pode contribuir. Você pode colocar no meio de campo, no lugar do Pulgar e do Gerson, o Alan, pode colocar o jovem, o Everton Araújo, pode ter o Matheus Gonçalves no lugar da Arrascaeta, o Varela no lugar do Wesley, pode ter o Ayrton Lucas, que é titular, em virtude do Alexandre estar machucado, pode manter ele na equipe. Gente, Matheus Cunha no gol. Gente, a equipe do Flamengo é um elenco muito farto. Então dá para o técnico Felipe Luiz trabalhar com certeza e o Flamengo aproveitar essa oportunidade de descansar os seus principais jogadores para os jogos que virão. Tem um Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no domingo e tem um confronto muito, mas muito importante contra o Central Córdoba no meio de semana pela Libertadores. Então, o Flamengo precisa realmente poupar esse time porque o jogo lá na Argentina será muito importante para o time do Flamengo manter-se vivo na competição intercontinental. Tá certo, meus amigos? Vamos juntos aqui, esse é o Jornal do Futebol e vamos agora trazer o noticiário do Vasco da Gama. Vamos lá! Vasco! Tem Fernando Diniz como plano A e segue negociações com o treinador para assumir a vaga deixada por Fábio Carille. Independentemente de quem seja, no entanto, uma coisa é certa: o novo técnico da equipe terá uma agenda curta de treinos e pouco tempo entre um jogo e outro neste início de trabalho. Considerando o duelo contra o Operário desta quinta-feira pela Copa do Brasil, serão 10 partidas no intervalo de 30 dias. O mês de maio será cheio do início ao fim. O Vasco, a exemplo de outros clubes, só terá mais 3 dias para trabalhar entre um jogo e outro a partir de junho. Depois de encerrar essa sequência no confronto contra o Bragantino no dia 31 de maio, pela 11ª rodada do Brasileirão, o Vasco terá 11 dias de descanso em função da data FIFA. No dia 12, o time enfrenta o São Paulo fora de casa e, em seguida, o calendário será pausado por um mês para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, o Vasco tem uma maratona, tem jogos complicados, difíceis pela frente e ainda não tem técnico.
E isso é ruim, senhoras e senhores, muito ruim. Eu acho que o técnico, esse nome já deveria ser noticiado. O Vasco precisa de jogadores, precisa, na verdade, de um comandante para poder organizar as coisas. Se for o Fernando Diniz, não é o melhor nome na minha visão, mas é o nome que tem, então vamos com ele, né? É o principal nome da diretoria, como disse no noticiário, é o plano A, então vamos aguardar para ver. Eu, sinceramente, eu acho que não é uma boa, mas pode ser que o Fernando Diniz veja esse elenco, consiga extrair dele o melhor possível e fazer com que o Vasco não tome tantos sustos ao longo da temporada, né? Fazer com que esse time jogue, com esse time vingue. Então, eu acho, sinceramente, que podemos ter um pouco de esperança com o Fernando Diniz assumindo a equipe do Vasco. Mas é tudo muito na base da interrogação, né? Vamos ver o que acontece. Eu acredito que ao longo aí, até dessa semana, eu acho que esse nome já vai ser definido. O Vasco não pode ficar tanto tempo assim sem treinador, não. Ainda mais com esse calendário que está vindo pela frente aí, de jogos em cima de jogos. Então, quanto mais rápido definir o treinador, mais tempo ele vai ter para treinar e mais tempo ele vai se dedicar para fazer esse time render, como a gente espera e como o torcedor vascaíno com certeza espera. Mas amanhã tem um confronto difícil contra o Operário, é um jogo onde o Vasco precisa focar, mesmo sem técnico, né? Quem está interinamente é o Felipe, né? Então, vamos aguardar, vamos ver o que acontece com esse confronto. Se o Vasco vencer com uma probabilidade boa de gols aí, eu acho que para o jogo de ida, com o novo técnico, sem dúvida, aí vai ter uma tranquilidade de conseguir essa vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e, dependendo do sorteio, quem sabe pegar um adversário bem acessível para poder conseguir passar às quartas. Mas uma coisa importante, meus amigos vascaínos que estão aí do outro lado, o Vasco precisa urgentemente ter um rumo, ter um caminho, ter uma regularidade. Não pode o Vasco ficar nessa gangorra. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, e muitas vezes não chega nem ser tão em cima não, gente, até a metade. Está embaixo na metade. Então, o torcedor não quer mais isso. Ele tá totalmente necessitado de um time competitivo e que dispute títulos, que isso é o mais importante e é isso realmente que o torcedor vascaíno deseja. Meus amigos, quando sobe essa musiquinha, estamos indo embora, encerrando mais uma edição do Jornal do Futebol. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por estar conosco, torcedores dos clubes do Rio de Janeiro, valeu de montão. E amanhã, devido aos festejos de São José Operário da nossa comunidade que fica no bairro das Palmeiras, pertencente à paróquia São Cristóvão, não teremos o nosso programa desta quinta-feira. Mas sexta, estaremos de volta a partir das 18h30 para repercutir os jogos de quinta dos clubes Vasco e Flamengo pela Copa do Brasil e projetar a rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Gente, aquele abraço para vocês, que Deus abençoe, um excelente feriado para você que está aí do outro lado e, como disse, voltamos às 18h30, sexta-feira, com mais uma edição do Jornal do Futebol. Gente, tudo de bom, um abraço! Com a apresentação de Maurício Figueiredo, esse foi mais um Jornal do Futebol. Oferecimento AZ Contabilidade.